Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui, né, Lendas do Universo DC Kamandi, agora com o volume 2, tá? Com Jack Kirby aqui, com essa arte clássica, né, nesse traço que é inconfundível, né, desse grande inseto aqui, né, que é um grilo gigantesco, e Kamandi aqui tentando controlá-lo aqui com uma corda, perseguido por tigres, enfim, esse mundo de Kamandi, esse mundo DD, depois do desastre, né, e nós vamos continuar aqui, né, nessa edição 2, vendo aqui as aventuras de Kamandi por esse novo mundo, nesse mundo totalmente transformado depois do desastre, né? Temos aqui a lombada, Kamandi, Lendas do Universo DC, Jack Kirby, mais uma imagem aqui de um tigre, né? Volume 2, DC Comics, né? E temos aqui na contracapa mais uma arte do Jack Kirby. Em Águas Perigosas, está aqui o texto, caso vocês queiram pausar e ler. E 160 páginas, né, da edição de 7 a 13 de Kamandi, ok? Vamos dar uma olhadinha nesse quadrinho por dentro, vamos ver como é que está a arte, né, e as histórias aqui que estão dentro desse encadernado. Está aqui, Lendas do Universo DC Kamandi. Sumário, Kamandi de 7 a 13, de julho de 1973 até janeiro de 1974, né? E aí nós vamos começar nossas histórias aqui, né? Onde Kamandi vai seguindo, e aqui nós paramos exatamente de onde termina o primeiro encadernado, né? Onde o Kamandi perde, né, a flor, que é aquela humana que ele encontra, era uma humana diferente, que conseguia entender o que ele estava falando, era uma humana totalmente diferente dos humanos que ele estava encontrando, totalmente irracionais, feras, né? Mas essa humana, a Flor, ela conseguia raciocinar, ela era educada, ela conseguia compreender o que Kamandi estava falando, e Kamandi muito entristecido, né, por essa perda, então vai seguir o seu caminho aí, né? Ele vai acabar sendo aprisionado de novo, por várias vezes o Kamandi, ele é aprisionado, e ele fica muito revoltado, né, porque ele não aceita essa condição do ser humano, ele não consegue aceitar que o ser humano, que o homem esteja nessa situação, sendo considerado um bicho, uma fera, né, sendo exposto como um animal em zoológico, né? E também nessa condição muitas vezes de animal de estimação. E o Jack Kirby, então, ele vai nos apresentando esse novo mundo, nos fazendo pensar em vários temas, fazendo algumas referências, como por exemplo aqui, ó, ele faz referências ao filme King Kong, né? Olha só, bem a referência bem forte mesmo, né? Desse grande macaco aqui, né? Em cima de uma grande torre sendo atacado por aviões, enfim, fazendo essa referência aí. Nós vamos ver o Kamandi reencontrando o seu amigo Ben, né? E redescobrindo esse mundo, vendo que as artes, né, desse mundo que o homem construiu agora são consideradas, né, peças que são vendidas por saqueadores, vai vendo o homem sendo exposto aqui ao ridículo como animal de estimação, né? Esses novos seres, essas novas raças que se formaram, né? Que estão humilhando a raça humana, e o Kamandi fica muito revoltado, ele se revolta, ele fala, em alguns momentos ele acaba aceitando ser subjugado, mas só para lá na frente tentar reverter a situação, enfim. Em alguns momentos a gente vê também ele sendo ajudado por esses seres também, como por exemplo aqui, ele está sendo ajudado por esse leão, né? E aí ele consegue então reencontrar pessoas que o ajudaram, que seguiram com ele por essa jornada, como Ben e seus amigos, né? Que têm os seus corações cítricos, né? Que consegue transformar o seu corpo em um corpo como se fosse de aço impenetrável, né? Ficam muito fortes ali. São seres humanos que conseguiram se adaptar à radiação. Radiação é uma pista que nós temos do que pode ter acontecido com a Terra, né? Esse desastre, essa catástrofe que transformou o mundo, pode ter vindo de uma radiação, mas de onde? De qual foi o motivo? Qual foi o motivo que liberou essa radiação, né? Olha que cena bacana aqui, essa mistura, né, que o Jack Kirby fez aqui da arte dele com alguns fotolitos aqui, realmente já uma inovação naquela época, no início dos anos 70, para os quadrinhos, né? E aí nós vamos vendo Kamandi, né, chegando até a terra do bem, que é o Ben Boxer, né, que é o seu amigo ali, né, e ele vai chegando a esse local
de monitoração, que é o local onde o Ben e seus amigos moram, né? E ali ele acaba encontrando novos desafios, ele vai percebendo que é um lugar, né, que está totalmente dominado por um outro ser chamado Aberração, né? Aberração assassina aqui, que é essa criatura aqui, né? Transformada em... é realmente uma aberração ali, e ele controla essas máquinas ali, e acaba dominando essa estação ali, né, esse complexo ali, e acaba então causando mais transtornos ao Kamandi ali, né? A princípio parece que eles vão se tornar amigos, mas eles não se tornam, né? E realmente essas histórias do Kamandi, elas têm várias reviravoltas aqui, né? Isso que torna essa saga, né, esse arco de Kamandi aqui, escrita pelo Jack Kirby, tão interessante, porque a gente vai vendo o Kamandi se envolvendo cada vez mais nesse mundo, conhecendo as partes, os povos, as regiões e os desafios de cada região, formando seus aliados, criando inimigos, né, que vão persegui-lo aí por toda a sua vida, acredito, né? E encarando desafios e até salvando o planeta, como por exemplo aqui, salvando o planeta de um vírus extremamente mortal, né? Chamado Morticoco, né? E se esse vírus for liberado, ele será o fim de toda a humanidade, porque ele foi programado, esse vírus aí, para matar toda a raça humana. Olha só que interessante, né? E o Kamandi, então, vai, de uma certa forma, procurar deter esse vírus aí, e obviamente ele vai conseguir, né? Até porque a história, se esse vírus fosse vencedor, as histórias do Kamandi teriam que acabar, porque ele seria morto, né? Enfim, são vários temas aqui levantados pelo Jack Kirby, né, com relação a essa questão, né, a forma como nós tratamos os animais. Será que é a forma que nós gostaríamos de ser tratados? A gente começa a pensar isso, né? Olha só que quando tudo se inverte, como que a gente acha isso injusto? Como que esses animais estão nos chicoteando, nos maltratando, nos acorrentando, nos aprisionando, né? E é exatamente isso que a gente faz com os animais hoje, né? Isso é muito interessante. A gente vai ver realmente que é um ponto para se pensar. E o Jack Kirby, ele vai colocando essas questões em nossa mente de uma forma muito sutil, de uma forma muito divertida, de uma forma que a gente vai acompanhando aqui o personagem Kamandi por esse mundo, torcendo por ele, vibrando por suas fugas e por suas vitórias, e ele consegue um novo companheiro aqui, né, que é chamado de demônio, né, mas na verdade é um grande grilo gigante. Esse grilo certamente sofreu essa transformação. Tá aqui a capa do encadernado, né, que né, nós temos aqui a capa do encadernado, que é essa edição aqui, né, de Kamandi. E aí a gente vai vendo que o Kamandi, ele vai conseguir a amizade desse grilo gigantesco, ele vai conseguir dominar esse grilo, vai selar esse grilo. Olha só que interessante. Ele está numa cidade aqui, que é a cidade controlada por Sackers, né? Sackers é uma cobra, né, também, que fala, que anda, enfim, que está controlando essa cidade, e essa cidade é totalmente controlada por esse líder, por essa cobra, Sacker, né, que cria humanos também, educa os humanos, e ele tem uma descoberta incrível aqui e surpreendente para a gente, porque ele descobre a irmã gêmea da flor, chamada Linda, né? Olha que interessante aqui, né? E ele descobre que a flor tinha uma irmã gêmea, mas para nossa surpresa, ele não se apega muito a essa humana, que também raciocina, que também consegue falar como a irmã, né, consegue entender o Kamandi, e ele consegue então entender aqui por que a flor fugiu, porque a flor era espancada e desejada por esse cidadão chamado Boi Bandido. Olha só que interessante. Boi Bandido, que agora está tentando possuir, né, e tentando espancar a irmã da flor. Então o Kamandi e o Boi Bandido são envolvidos aqui, né, em uma espécie de corrida, né, onde o Kamandi, ele terá que vencer esse Boi Bandido, né, esse novo adversário, que por incrível que pareça é outro humano, né? Olha só, os humanos aqui tentando um destruir o outro também, mesmo nessa situação difícil, eles acabam não se unindo, né? E o Kamandi então tem que vencer esse Boi Bandido aqui para salvar não só a própria
própria vida, mas como também salvar a vida da irmã gêmea da Flor, né? E como eu disse para vocês, é uma história, né? É um personagem que está me surpreendendo muito, o Kamandi. É uma história muito divertida, uma história fluida, você lê com muita facilidade, né? E você torce o tempo todo por esse personagem, você quer ver o resultado, você quer descobrir por que a Terra está desse jeito, o que foi que causou essa catástrofe, porque a única pista que a gente tem é radiação, mas essa radiação veio de quê? O que causou essa radiação, né? E a gente vê o Kamandi se envolvendo nessas situações cada vez piores, cada vez mais difíceis para ele, como por exemplo aqui, ó, termina esse encadernado com o Kamandi sendo aprisionado aqui, né, pelo boi bandido. Olha só, será que o Kamandi vai conseguir fugir? Será que o Kamandi vai conseguir se libertar e derrotar o boi bandido? E também ajudar a irmã gêmea da Flor, será? E é isso que a gente vai ver no próximo encadernado, o encadernado 3, né? E isso é muito interessante, porque isso deixa a gente com aquele gostinho de quero mais, né? É isso que essas histórias aqui, pelo menos para mim, né? Tanto o encadernado 1, né, que é esse aqui que eu já fiz o vídeo, né, quanto esse encadernado 2 aqui, estão fazendo, né, pelo menos comigo, me deixando com essa água na boca, querendo saber mais, querendo ver o fim dessa história. Tá aqui esboços do Jack Kirby também a lápis, olha, a gente vê como que o Jack Kirby realmente não precisava de quase nada, né? Quase nada. O desenho dele já estava pronto. O arte finalista realmente ele praticamente só escurecia, né? Firmava os traços aqui que estão a lápis e pronto. O Jack Kirby já deixava tudo praticamente pronto aqui para ser publicado, né? Olha só que arte incrível do Jack Kirby aqui a lápis. Incrível, incrível mesmo como desenhava bem o Jack Kirby, né? E é isso aí, esse foi o nosso segundo encadernado de Lendas do Universo DC, Kamandi, volume 2. Espero que tenham gostado. Desculpa, engasguei aqui, pessoal. Mas é isso aí, espero que tenham gostado. Um grande abraço e fiquem com Deus.